Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Novamente pedindo desculpas se a minha voz estiver um pouco estranha porque eu estou levemente gripado. Hoje vamos falar um pouco a respeito do desenvolvimento da linguagem a partir de objetos externos à criança e do bipedismo. Qual que é a relação dos objetos que a criança tem no ambiente para o desenvolvimento da sua linguagem e como que o ato dela mudar de se rastejar ou engatinhar para a marcha bípede influencia nesse desenvolvimento da linguagem. Um dos principais autores que eu vou estar embasando aqui o meu discurso é a partir do Henri Vallon, que é um dos teóricos da área do desenvolvimento psicomotor que estuda de maneira mais enfática esta relação entre a motricidade da criança e o desenvolvimento psíquico dela. Então, o bebê de início, ele tem muito pouca opção de comunicação, principalmente verbal. Então a gente sabe que a criança, ela inicialmente, a maior verbalização dela é o choro. Dificilmente ela vai ter muitos outros tipos de verbalização, mas com o passar do tempo, essa criança desenvolve algumas atitudes que estão diretamente relacionadas com os seus atos motores e que possibilitam a criação ou desenvolvimento da sua linguagem. Um desses atos muito importantes é a tentativa da criança de apanhar objetos do seu ambiente. Então a criança, ela faz tentativas de pegar coisas que lhe chamam a atenção. Então tem um objeto de cor na sua frente, uma cor chamativa ou algum tipo de estímulo se apresenta a ela no ambiente e essa criança, ela faz uma tentativa de pegar esse estímulo. Então ela se inclina em direção a esse estímulo. Quando ela faz esse efeito, é bem comum que o cuidador, a pessoa responsável por essa criança, ela vá até essa criança, pegue esse estímulo, desde que seja apropriado para a criança, obviamente, ela pega esse estímulo e entregue para essa criança. Então o que acontece? Essa criança, ela passa a entender que o fato dela se inclinar em direção ao que a estimula, ou seja, um objeto que chama a atenção dela, faz com que esse objeto venha parar nas suas mãos, ignorando como que isso acontece, porque não é da competência psíquica e da compreensão cognitiva da criança ainda o como que isso acontece. Tudo que ela tem de informação ela se inclina em direção ao objeto que ela quer e ela recebe um estímulo ou uma resposta a respeito disso. Ou seja, quando ela se inclina em direção ao objeto, ou o cuidador entrega esse objeto a ela, ou então ele diz não, você não pode, porque afinal também existem coisas, obviamente, que você não vai entregar na mão da criança. Se é um objeto de vidro, se é uma coisa que ela pode se ferir ou que ela vai quebrar, o cuidador não vai entregar a ela, mas vai dar uma resposta verbal, visível mesmo, visual, então vai ter algum tipo de retorno para essa criança. E isso faz com que ela repita a ação. Então, entendido, e aqui se tem casos registrados, inclusive de situações do gênero, que se essa criança se inclinar em direção ao que lhe chama atenção, ao estímulo, e nada acontecer, com o tempo ela perde esse hábito. Por quê? Porque nela se inclina e não há uma resposta, não há um retorno. Automaticamente ela perde esse ato. Porém, de uma maneira geral, quando isso acontece, é comum que o cuidador vá lá, principalmente as crianças costumam ter brinquedos em seu torno, então é comum que o cuidador vá lá, apanhe o estímulo e o entregue à criança. Com o passar do tempo, o campo visual dessa criança se desenvolve e ela começa a perceber melhor o corpo dela. E ela começa a entender que ela direciona as mãos em direção ao objeto que ela deseja. Quando ela direciona as mãos ao objeto que ela deseja, esse objeto vem até as mãos dela. Então, com isso, ela passa a entender que ela não precisa necessariamente tentar pegar esse objeto, mas ela pode simplesmente apontar.
E esse efeito de apontar faz com que o objeto venha até ela. Muitas vezes as primeiras situações onde esse tipo de coisa acontece, assim como o fato dela tentar apanhar, que não é uma coisa programada por ela, mas sim uma tentativa sem êxito e que acaba trazendo algum retorno, assim também apontar, muitas vezes ela aponta e o objeto vem. E aí ela começa a repetir essa ação. Com o passar do tempo, o que ocorre é que muitos cuidadores, que é um ato bem interessante e bem válido, que é realizado por muitos cuidadores, que com o passar do tempo o simples apontar já não traz mais o objeto até a criança. Por quê? Porque junto com esse objeto que vem, geralmente o cuidador ele fornece uma verbalização. Por exemplo, a criança aponta para o brinquedo, o cuidador vai lá e pega o brinquedo e leva até ela, mas não entregar para ela, verbaliza. Ah, o bebê quer o carrinho, ou o vrum, o bumbum, aí de acordo com cada cuidador, mas verbaliza algo para essa criança quando fornece o objeto. Essa verbalização, ela está pareada com a ação dela obter o objeto. Com o passar do tempo, o que muitos cuidadores fazem para incentivar a verbalização da criança, e isso é fantástico e muito válido, que esse cuidador, quando a criança aponta, ele não mais vai lá e prontamente entrega o objeto para ela, mas faz com que ela verbalize algo para obter o objeto. Então, ele verbaliza, e a partir da tentativa de imitação dessa criança, ela obtém o objeto. E nesse momento, ela passa a entender que não mais só o apontar traz o objeto, mas uma verbalização correspondente àquele objeto também o traz. Inicialmente, ela não tem essa noção de que há uma verbalização para cada objeto. Então é comum que aconteça, por exemplo, que a criança aponte e diga, imita um som tipo ba. Ela aponta e ba. E o cuidador vai lá e entrega o objeto para ela. E aí ela começa a apontar e emitir o som ba para qualquer coisa. Então ela chama a almofada de ba, o brinquedo de ba, o próprio cuidador de ba. Mas, com o passar do tempo, essa criança, e com o incentivo do ou dos cuidadores, ela começa a entender que existem sons diferenciados para cada tipo de objeto. E isso vai, aos poucos, desenvolvendo a capacidade dela de fala, como um mediador, uma forma de obter o que ela deseja. E agora vamos então entender um pouco da importância do bipedismo nesse ato. Então, por que a marcha bípede, a posição ereta da criança, ela é importante para o desenvolvimento da linguagem? E aqui às vezes parece assim, a princípio, ao falar, que não tem muito nexo, né? Nossa, o que a criança andar em pé e não mais de gatinho muda no seu desenvolvimento da linguagem? Bom, lembremos do que temos falado até o momento, que a criança ela desenvolve a linguagem a partir de estímulos do seu ambiente, a partir de objetos que ela tem dentro do seu campo visual, e ela deseja esses objetos e, portanto, tenta apanhá-los ou aponta para eles e, junto com isso, desenvolve a sua verbalização. Lembrando aqui que estamos falando de condições habituais. Estamos desconsiderando aqui a questão de crianças que não conseguem verbalizar ou que não conseguem ouvir. Aí se procede um desenvolvimento diferente, vai ter um desenvolvimento, porém de uma forma diferenciada. Aqui estamos falando do desenvolvimento de uma criança que pressupõe-se que emite sonorizações de maneira esperada e ouve também de maneira esperada. Então, com o estímulo ambiental, essa criança começa a desenvolver a sua linguagem. E a partir do momento em que ela consegue permanecer ereta e se deslocar na marcha bípede, ou seja, andar sobre duas pernas, que é o que vamos manter até o final da nossa vida, isso faz com que o campo visual dela mude. E como mencionamos, são os estímulos do campo visual dela que são essencialmente responsáveis pelo desenvolvimento da sua linguagem.
A diferença é enorme entre uma criança que se desloca assim, olhando para o chão, e uma criança que se desloca assim, olhando para frente e para os lados. A quantidade de estímulos visuais de uma criança que está olhando para o chão é muito menor do que a quantidade de estímulos visuais de uma criança que está olhando para frente ou para os lados. Essa mudança no campo visual da criança é altamente influente no desenvolvimento da sua linguagem. Por quê? Porque ela vai ter uma visão de mais objetos. Lembrando que de início a criança, se ela permanecer mais deitada, ela vai estar vendo o teto. Se ela permanecer mais engatinhando, ela vai estar vendo o chão. Já quando essa criança consegue permanecer sentada, ereta, ou caminhar sobre duas pernas e não mais sobre as pernas e as mãos, os braços, ela consegue ver não mais o teto ou o chão, mas sim o seu entorno. E isso expande o campo visual dela de maneira simplesmente assombrosa. Então nós temos uma criança com muito mais estímulos, com muito mais objetos que são do interesse dela e que motivam ela não somente a pedir mais coisas, como também aqui lembrando que a partir do momento que ela consegue se deslocar em marcha bípede, ela também consegue ter acesso direto a mais objetos. Então não mais ela precisa apenas pedir para o cuidador, mas ela mesma pode ir pegar. E esse ato de ir pegar, muitos vão falar, mas daí vai desenvolver menos a linguagem, porque ela não vai ser forçada a falar. Porém, ela começa a nomear os objetos. Então, não mais apenas ela deseja pegar os objetos, que é uma característica muito comum na infância, o desejo de toque, de sentir, e isso incentiva ela a querer pegar tudo, como também ela começa a dar nome para esses objetos, ela começa a entender que existem sonorizações diferenciadas para cada objeto. E isso vai desenvolvendo não somente a linguagem dela, como desenvolve uma coisa muito importante para a sua vida futura, que é o ato motor fino. Por quê? Porque como ela agora está sobre as duas pernas, ela liberou as mãos. Isso desenvolve a linguagem no aspecto de que ela tem a opção de pegar mais objetos, de explorar mais o mundo à volta dela. E isso também desenvolve ela no sentido dos movimentos finos. Então, coisas que futuramente nos são essenciais, como por exemplo para a escrita, como a própria hoje, com a tecnologia tão comum, o fato de você mexer em um tablet, por exemplo, no celular, para quem quer entender um pouco melhor, é só observar um pouco pessoas mais de idade, que não tem tanto hábito com a tecnologia. A partir do momento que você entrega um celular para ela, a dificuldade muitas vezes que é para ela, inclusive nas telas de touchscreen, o quanto é difícil para ela movimentar a tela de maneira exata como se deseja, o quanto é difícil teclar, digitar num teclado tão pequeno. Por quê? Porque muitas vezes o movimento fino dela não é direcionado para isso. Então esse movimento fino de escrever, de mexer numa tela de touchscreen, de digitar num teclado pequeno, esse movimento fino nós usamos ao longo da nossa vida inteira para várias coisas. E esse movimento fino, ele começa a se desenvolver a partir do momento que a criança libera as mãos. Então, a partir do momento que ela não precisa mais usar as mãos o tempo todo para se movimentar, para se deslocar, como é no caso quando ela engatinha, a partir desse momento ela começa a desenvolver esse movimento fino, que não somente é útil para o desenvolvimento da linguagem, mas é útil para várias outras questões futuras para ela. Em relação à linguagem específica, temos que lembrar também que nesse momento, e aqui puxando novamente o cuidador, nesse momento que a criança começa a andar por tudo, a verbalização do cuidador com essa criança aumenta. E isso também é um fator importante para o desenvolvimento maior dela, não apenas a diferença no campo visual, mas o aumento da verbalização do cuidador. Por quê? Porque é nesse momento que as crianças começam a explorar tudo que começam os não, principalmente. Porque antes disso, a criança ela tem pouca mobilidade no mundo e ela tem pouca oportunidade de alcançar coisas que são perigosas e que não são adequadas dela manipular. Então,
ela não tem uma verbalização nesse sentido tão enfática em relação ao cuidador. Agora, quando ela começa a andar por tudo, pegar tudo, começa o cuidador a verbalizar com ela: isso não pode, isso o bebê se machuca, isso machuca o nenê, isso tá quente, queima, isso dá choque, não pode, isso corta, não pode. Então ela começa a ter uma verbalização muito maior, até mesmo pelas proibições, que a criança começa a mexer em coisas que não são adequadas que ela mexa. E isso acaba possibilitando o desenvolvimento da linguagem da criança de uma maneira bem mais evidente e que futuramente vai se desenvolver quando, dentro do esperado, a criança vai ganhar aí um vocabulário cada vez mais rico, vai começar a entender a organização das palavras e o signo dessas palavras. Então começa a entender que determinada palavra, por exemplo, pode ser generalizada, coisa que ela não entende de início. Então mãe é só a mãe dela, ela não entende que a própria mãe dela também tem uma mãe, que ela vai emitir o mesmo som para se referir à avó, que ela conhece como avó, a mãe vai se referir como mãe. Enfim, esse é o que se espera do desenvolvimento a seguir aí da linguagem da criança. É isso mesmo que eu desejava expressar aqui, trazer um pouco sobre essa questão da construção da linguagem da criança e o quanto que os objetos no ambiente dela são influentes nesse desenvolvimento da linguagem, a marcha bípede também, o que ela influencia no desenvolvimento dessa linguagem, e daí também a importância de uma criança ter um relativo número de estímulos no ambiente. Então uma criança não estar em um lugar sem estímulos, porque quando a criança está em um lugar onde ela não tem objetos para desejar, para querer, para pegar, as chances dela desenvolver a linguagem acabam diminuindo, porque não vai acontecer com tanta eficiência esse ato dela se direcionar a um objeto e o objeto vir até ela. E isso acaba atrasando, em parte, o desenvolvimento da linguagem. É importante sempre destacar também que o desenvolvimento da criança não pode ser generalizado. Então não é porque uma criança de 1 ano está falando que toda criança de 1 ano obrigatoriamente tem que falar. Não é porque uma criança com 1 ano e meio não fala muito eficientemente ainda, que necessariamente ela tem algum tipo de atraso. Então as crianças, elas têm uma margem ali de diferenciação no seu desenvolvimento, que é característico das particularidades de cada indivíduo mesmo. Porém, é importante também lembrarmos que, em relação à linguagem, essa criança não pode ter um atraso muito grande. Então, quando uma criança já está com uma idade muito avançada do esperado e ela ainda não fala, não emite sons, uma criança que já passou dos 2 anos e não verbaliza, mesmo de maneira errada, as palavras, é muito importante sempre averiguar isso mediante profissionais responsáveis e habilitados da área, porque essa criança pode ter ou alguma questão auditiva, alguma questão na própria verbalização, ela pode ter algum tipo de transtorno nas cordas vocais, ou ela pode ter algum outro tipo de situação psíquica ou física orgânica que pode estar dificultando o desenvolvimento. E aí é importante se saber o que é também, porque isso possibilita a abertura de outras formas de trabalho. Então você trabalhar com essa criança de uma maneira mais adequada às condições dela. Até mesmo porque também é importante lembrar que esse desenvolvimento da linguagem da criança, ele abre a porta para vários outros desenvolvimentos. Por quê? Porque o nosso pensamento, em essência, é linguagem. Então, quando nós pensamos, quando nós desejamos, nós utilizamos a linguagem o tempo todo. Então, quando eu penso, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, isso, tudo isso eu estou expressando em linguagem, mesmo que seja uma linguagem interna, que não seja algo que eu verbalize externamente, mas é uma linguagem de raciocínio. Então, quando a criança tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, isso pode gerar atrasos em vários outros setores do desenvolvimento cognitivo dela. Por isso que é importante sempre estar atento e, quando uma criança apresenta atraso no desenvolvimento verbal, buscar com profissionais analisar o porquê ocorreu esse
esse atraso para que se evite posteriores atrasos cognitivos e atrasos de outra área. Mas também é importante sempre lembrar das particularidades de cada indivíduo, para não ficar aquele negócio que o filho da vizinha falou com 6 meses, então o meu filho também tem que emitir algum som com 6 meses. Não é bem assim que acontece. Então as crianças têm as suas particularidades, mas também tem um tempo limite que é esperado que essa criança desenvolva algo. É isso, espero que tenha sido de proveito para quem assistiu este vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por você ter se disponibilizado e disponibilizado esse tempo para estar aqui me ouvindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para ajudar a destacar e até um próximo vídeo.